Quase golpe na Bolívia. Nos grupos bolsonaristas, pura comemoração. Fuerzas Armadas saben Bolívia. Aff. Nas redes da extrema-direita, mentira industrial. Um pinguço corrupto aliado de terroristas no mundo. A compra da Rede Globo. Vê no Zap. Colungão de volta, tudo bem, gente? Olha, tava tudo pronto para gravar a coluna, mas aí tudo mudou. E eu resolvi mudar mesmo, porque a notícia, Sua Excelência a Notícia, se impôs. E diante dessa tentativa de golpe na Bolívia, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. E eu vou usar esse caso, esse case, para a gente entender como funcionam os grupos bolsonaristas, porque ficaram em polvorosa logo depois das primeiras informações, quando a gente entendia que ali tinha um golpe em curso. E eu queria ressaltar uma coisa que eu acho interessante, que esse trabalho de navegar no néctar do chorume, do suprassumo, da essência do bolor do bolsonarismo, representado ali nas redes de extrema-direita, que eu chamo carinhosamente de Vinuzap, acaba me ajudando muito no trabalho de correspondente, porque acompanhar a desinformação me faz entender como parcela significativa dos brasileiros pensa. Eu faço isso de maneira profissional. Vocês veem aqui, esse é um canal feito por um jornalista profissional e algo que eu não vejo nos outros canais, principalmente, vocês sabem, com editoria de deboche. Mas não é o xiste pelo xiste. Eu tô aqui para tentar decifrar, e tô tentando decifrar faz alguns anos, a mentalidade das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. E você pode ter o olhar que você quiser sobre isso. Um olhar de empatia, de asco, de revolta, de indiferença, não importa. O que é importante é a gente entender que tem gente que consome isso e acredita que isso seja verdade. E essas pessoas votam igualzinho a qualquer brasileiro que tenha título de eleitor. E quem acompanha mais tempo já percebe que muitas das vezes o que parece um delírio que circula nesse submundo acaba extrapolando aqui para nossa terra redonda. O caso mais paradigmático, para mim, foi o 8 de janeiro, que pode ser triste, criminoso, golpista, sim, mas se você já acompanhasse esse canal, ou se você já acompanhava esse canal, você não se surpreendeu. Você viu o que circulava nos grupos bolsonaristas, leu um pouco de notícia, chegou à conclusão. O que aconteceu no 8 de janeiro era tudo menos imprevisível. E o espírito do 8 de janeiro está aí. O espírito do golpe está aí. E a excitação... Credo, que delícia. Vocês viram que a Selminha está absolutamente extasiada. Falou em golpe, ela reverte a menopausa. O espírito do 8 de janeiro, o espírito do golpe está aí. E quando a gente ouve falar a palavra golpe, quando vem essas notícias de um quase golpe, um suposto golpe, um cheiro de golpe, já é pura comemoração nos grupos bolsonaristas. Antes de seguir com o vídeo, vou deixar um link aqui na descrição para vocês acompanharem o programa Legião Estrangeira, do qual eu participei na TV Cultura. É um programa que trata de assuntos internacionais e vocês sabem que eu tenho um carinho especial pelos assuntos internacionais. É um bate-papo de jornalistas, velhos jornalistas, grisalhos jornalistas, sobre os temas internacionais. Falei de muitos assuntos. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. E é Garrone de gravata, é Garrone correspondente. Assistam, me digam o que vocês acharam, ok? Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Vocês sabem que sempre tem que ter um pouco de metalinguagem aqui, né? Porque sempre tem gente nova chegando e eu tenho que explicar o que eu faço. Toda semana eu venho aqui mostrar o que rola nos grupos bolsonaristas. É quase uma terapia para mim, mas não é só sentar aqui e falar, requer um esforço em vários sentidos. Nesse momento, eu acabei de voltar da TV Cultura, eu falei isso, estou super cansado. E sempre tem um cuidado com apuração, com rigor jornalístico. Tem que ter rigor jornalístico. As pessoas inventam. Até o nude as pessoas fazem nudes que não são fidedignos. Nudes com notas de fake news, né? As pessoas falocêntricas como são, exageram e tal. Então vamos ser fidedignos, por favor, em todos os sentidos. Eu uso os critérios jornalísticos em várias partes da minha vida, vários setores da minha vida, porque eu sou muito ruim de mentir. Então, se eu
esqueci que eu contei uma mentira, eu vou acabar me enrolando. Então, jornalismo, sempre em busca da verdade. Vocês sabem que o canal começou como um canal de notícias internacionais. Hoje ia ser tradicional, um canal de notícias do Brasil, mas diante do que aconteceu na Bolívia, ele vai ser, assim, quase vintage, Coluna do Garrone, como era há muitos anos atrás, que eu falava de assuntos internacionais. Mas dessa vez, claro, como esse canal virou uma espécie de observatório da extrema-direita, eu vou pegar o que aconteceu na Bolívia e trazer para a nossa realidade como a extrema-direita interpreta o que aconteceu lá na Bolívia. E eu acho curioso porque tem gente que chega aqui e acha que eu sou movido por algum tipo de, ódio ao Bolsonaro, e 2, talvez um apreço ao Lula. Nenhuma das coisas. Eu gosto de produzir conteúdo audiovisual e essa questão da extrema-direita, esse observatório da extrema-direita acabou acontecendo, meio que por acaso, por motivos de o golpe tá aí, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Acabei entrando nessa cobertura da extrema-direita. E aqui, com um pouco de humor e um pouco de picardia, eu conto o que essas pessoas que têm o sonho de acabar com a democracia brasileira, o que essas pessoas consomem com a ajuda dela, a arquetípica Selminha. Eu sou cidadã de bem. Selminha já tem até um bordão que identifica ela. Mito, mito, mito. Tem também a dupla Fake News, que é essa dupla de dançarines não binárias, rebolantes e cabeludos. O que eles fazem? Eles rebolam na cara das fake news. Sempre fake news cabeludas. Aqui é repleto de fake news, afinal nós estamos falando de bolsonarismo, mas eu reservo as fake news mais cabeludas para o final do vídeo. E o papel de fake de news, essa dupla cabeluda e rebolante, no final é tornar minimamente palatável o conteúdo bolsonarista para, assim, não violar uma convenção de Genebra. E tem essa função que eu chamo de erótico humanitário. E tem também um novo personagem, ainda sem nome, está em estudo, vamos batizar em breve, que é também não binário. Nós vamos chamar de Elo, por enquanto. E Elo entra quando a gente vai falar do Brasil que a gente quer. Não o Brasil, sabe aquele céu da viagem? Quem é mais velho vai lembrar do céu da viagem. Não, não é aquela chatice do céu da viagem, também não é aquele céu do nosso lar. O Brasil que a gente quer é democrático e também é sexy. O Garrone aqui entra com a parte da defesa da democracia e Elo entra com a parte da sensualidade. Constitucionalidade. Ganho real do salário mínimo. Chega, manteiga derrete. Vocês viram, né? Foi só uma pequena prévia dele. Então fica aparecendo, eu sei, o sofá da Luciana Gimenez, porque tem uma véia louca, uma dupla cabeluda, colorida e não binária, fake news. São irmãos, são amantes, polêmica, não sabemos. Tem ainda Elo, democraticamente sensual, e também um viado de 1,93 m. Não sou, não. Completamente equivocado. Então essa é a minha cabeça. Eu preciso de mais de uma persona, tá? Não dá para ser um monólogo. Essa cabeça com múltiplas personalidades compõe o Garroniverso, neste observatório da extrema-direita, dentro, claro, da editoria de deboche. Tá explicado o que é a coluna do Garrone. Agora vamos pro assunto golpe. Fuerzas Armadas, saben Bolívia? Então aqui, tenho lá mais de 20 anos de carreira no jornalismo e já acompanhei alguns golpes de Estado. E é interessante, quando a gente estuda golpe de Estado na história, a gente acaba estudando os golpes que deram certo. E a gente tem uma ideia de como o golpe terminou. Golpe frustrado geralmente não entra para a história. E esses primeiros momentos de um golpe, seja ele frustrado ou não, mas esses primeiros momentos de um golpe são sempre confusos. Não dá para saber se vai se concretizar. 8 de janeiro, por exemplo, se a gente imagina o que aconteceu, aquela confusão e tal, o objetivo a gente sabe, não há dúvida, o objetivo era causar uma confusão, decretar ali uma GLO, as Forças Armadas interviriam e acabariam ficando no poder direto. Essa era a ideia. Não rolou. Hoje a gente entende que houve uma intervenção americana muito determinante e não é uma apuração de bastidor, porque as declarações foram bastante claras. Quando a gente ouvia a declaração dos representantes da Casa Branca e do Pentágono defendendo a lisura do processo eleitoral brasileiro, quando a gente viu o secretário de Defesa dos Estados Unidos em Brasília, numa reunião com os homólogos dele das Américas, defendendo a democracia brasileira, aquilo
era um sinal muito claro de que se apoiava o processo eleitoral. Claro que depois que aconteceu tudo isso, meses depois e um tempo depois, começaram a surgir informações, aí sim, de bastidores, sobre essa pressão dos Estados Unidos. Mas naquele momento em que estava aquela balbúrdia no 8 de janeiro, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Na Bolívia aconteceu algo parecido, estou falando dessa incerteza, porque tinha a informação de militares que tomaram a praça em La Paz, onde fica o prédio presidencial, o Palácio Presidencial, que é a Praça Murillo. E os soldados entraram no prédio liderados por um general. E quando você tem um general entrando no Palácio Presidencial, e você imagina general, soldados armados, um presidente desarmado, a conclusão quase natural é de que o golpe vai se concretizar. Não foi o caso. O presidente da Bolívia conseguiu, de cara, um apoio internacional muito grande. Vários países da região se manifestaram contra o golpe. E aí não foram só governantes ideologicamente alinhados ao Luiz Arce, como seria o Lula. Eles são muito próximos. Eu fui na cobertura da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, ali no Museu do Amanhã. Presenciei o encontro do Lula com o Luiz Arce. Há um afeto ali, mas não foram só os líderes ideologicamente alinhados com o Luiz Arce que condenaram o ataque. Por parte da Argentina, de Javier Milei, até onde eu vi, o próprio Javier Milei não condenou, mas a chanceler do governo argentino, a chanceler de Javier Milei, condenou. Dá para se dizer, assim, sem querer ser muito exagerado, que houve um consenso, pelo menos na América Latina, de que aquele golpe era reprovável. E o apoio internacional a um golpe é fundamental para que ele se concretize. O que faltou, por exemplo, aqui no Brasil. Então o presidente, depois da invasão, conseguiu ordenar que o general, que é o Juan José Zúñiga, desmobilizasse as tropas, e aí demitiu os chefes das Forças Armadas, nomeou substitutos, e o novo comandante do Exército repetiu as ordens do presidente e conseguiu que as tropas se retirassem. Depois disso tudo, os soldados obedeceram, deixaram a Praça Murillo, inclusive o general. Não sei o paradeiro do general, Em algum momento, talvez, entre a gravação e a veiculação desse vídeo, eu faça um vídeo extra que entra aqui no meio para atualizar. Garrone diretor aqui, eu chego para atualizar as informações. O golpe não se sustentou mesmo. O general Juan José Zúñiga, que prometia estruturar a democracia por meio de um golpe, foi preso. El primer delincuente aprendido al señor Juan José Zúñiga Macías. Ministerio de Gobierno, recuperando la patria. O ministro da Defesa declarou que o governo tem controle total e absoluto das Forças Armadas. Pediu uma investigação sobre o episódio, chamado por ele de lamentável e vergonhoso, e ainda orientou a população a retomar a normalidade. Desde 1946 foram 39 golpes na Bolívia, entre bem-sucedidos e fracassados, em média, um em cada 2 anos. É o país com mais casos do tipo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Espero não voltar para atualizar esse número até o fim do vídeo. Volto com o Garrone apresentador. Pela atenção. Obrigado. E aí, isso foi a notícia, foram as notícias que nós terrobolistas acompanhamos. Agora, qual foi a reação nos grupos bolsonaristas? Eu vou mostrar. Mas antes, eu acho que tem que explicar como funciona a lógica, né? O mundo é muito simples, o mundo é dividido em dois, nós e eles, e quando você tem um presidente de esquerda, que é do partido, do movimento socialista, eles já encaram como comunista, e se tem um general expulsando esse líder comunista, obviamente o general está certo. Então fazem essas ligações diretas. Quem acompanha o meu trabalho aqui já vai ter percebido isso quando a gente fala, por exemplo, em Israel. Nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, não existe uma criança palestina inocente morta. Não existe essa figura. O ataque de Israel à faixa de Gaza é contra exclusivamente
palestinos. E palestinos para ele quer dizer palestino terrorista, terrorista muçulmano, árabe, é tudo a mesma coisa. Então são pessoas mais. Israel para eles é o Israel bíblico. Não é o Israel de 48, muito menos o Israel de Benjamin Netanyahu. Então Israel nunca erra, porque é Israel da Bíblia, a Bíblia está correta. Trump também nunca erra. Militares em geral nunca erram. Aqui no Brasil a gente abre a exceção porque eles são muito críticos aos militares que não participaram, ou pelo menos não participaram até o fim das tentativas de golpe que Bolsonaro tentou promover, que culminaram no 8 de janeiro. Eles fazem essa exceção, mas ainda assim eles apoiam a instituição Forças Armadas, mesmo que separem os generais que não deram golpe, que eles chamam de melancia comunista, porque é vermelho por dentro, verde por fora, verde da farda, vermelho de dentro comunista. Eles separam esses melancias do resto da tropa, das patentes mais baixas, que seriam todos a favor do golpe de Estado, que eles chamam de quê mesmo? Intervenção militar. Tanto tempo que eu não falava disso, né? Ainda bem que tem a Selminha aqui para relembrar a gente sobre esses mantras golpistas. Então, quem também está certo? Elon Musk. Elon Musk não erra. A direita também está sempre certa, independente de qual seja a direita. E eles consideram direita o que nós, terrabolistas, chamamos de extrema-direita. Aquela direita moderada, democrática, entra também para o grupo do eles. Eles é todo mundo que não é da extrema-direita. Então, nunca houve na história da humanidade nenhuma ditadura de direita. A gente lembra, claro, que o nazismo é de esquerda. O nazismo é de esquerda, então nunca antes na história houve uma ditadura de direita. Se é ditadura, é necessariamente de esquerda. Esquerda, obviamente, que está sempre errada. E esquerda, claro, é sempre autoritária e comunista. A Bolívia entrou muito no discurso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele se via, de certa forma, na figura da ex-presidente Jeanine Áñez. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Jeanine Áñez. E a Jeanine assumiu. E depois ela perdeu uma eleição. Não sei se tem fraude, não sei. Perdeu a eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva. Tenho certeza, eu jamais serei uma Jeanine. Jamais. Ela teve um governo curto ali, entre 19 e 20. E aí tem uma história que, ao contrário dos bolsonaristas, a gente não pode dividir a história entre bons e maus, como se fosse simples assim. Como é que a Jeanine chegou ao poder? Ela chegou ao poder depois que o então presidente Evo Morales, o presidente da Câmara e o presidente do Senado renunciaram coletivamente em novembro de 19 por determinação das Forças Armadas bolivianas. Determinação de que eles deixassem o poder. Traduzindo para o português, é golpe de Estado mesmo. Só que, como é que o Morales conseguiu concorrer? Por isso que eu falo que as coisas não são tão simples assim, certo e errado. Porque tem um contexto. Em 2016, houve um referendo em que a população votou se aprovava uma reforma constitucional que permitiria que o Morales se perpetuasse no poder, fosse reeleito mais uma vez. Ele já havia 14 anos no poder. A população votou contra, mas houve uma decisão da Corte Constitucional, do STF boliviano, que revogou os limites do mandato do Morales. E acabou permitindo que ele concorresse e ele ganhou, foi proclamado vencedor. Teve até uma posição da Organização dos Estados Americanos denunciando fraude, mas depois teve uma universidade americana que revisou a questão e disse que não houve, ficou uma coisa nebulosa. E aí houve essa pressão para que ele abdicasse do poder, o que a gente chama de golpe de Estado. Mas aí, quase um ano depois da renúncia forçada de Morales, houve novas eleições que deram vitória a quem? Ao atual presidente Luiz Arce, que é do mesmo grupo político, e ele venceu ainda no primeiro turno. E, paralelamente a essa vitória e ao novo governo, começaram os processos judiciais contra a Jeanine Áñez, a ex-presidente. E o Bolsonaro falou muitas vezes dela, se referindo a ela. Por quê? Porque ela, depois da vitória do governo de esquerda, do aliado do Evo Morales, o Luiz Arce, houve processos, e
a Jeanine Áñez foi presa. E tem uma cena clássica, eu vou botar uma foto aqui, de como ela foi presa. Tentando se esconder dentro de uma cama box. Então, a Jeanine Áñez, ela é uma espécie de... Ela representa um medo de Bolsonaro, que ele teme passar pelo que ela passou. E não é um segredo. Ele já citou o nome dela algumas vezes quando ainda era presidente, porque ele considerou que a prisão dela foi injusta. Apesar dela ter participado de algo que a gente pode chamar de golpe de Estado. E a cena, não sei se vocês lembram disso, da cena dela assumindo o poder com uma Bíblia na mão. Que a Bíblia vuelva a entrar a palácio. Que Ele nos bendiga. Glória a Deus. Enfim, num estado que é hoje, o nome oficial é República Plurinacional da Bolívia, porque é um país altamente diverso. Aliás, eu até botei isso aqui, eu não comentei. Isso aqui, sabe aqueles panos bolivianos? Eu fui para a Bolívia faz muito tempo, acho que uns 15 anos. E eu comprei isso aqui, que eram aqueles panos, só que esses são cortados em forma de jogo americano. Então, o jogo americano da minha casa é com paninhos bolivianos, não é mesmo? Olha que bonito. Então, é um estado multiétnico, plurinacional, como eles chamam, com a população majoritariamente indígena. E chega a Jeanine Áñez com a Bíblia na mão, oferecendo ali, depois de um golpe de Estado, um governo que respeitaria os princípios cristãos. Só que os bolsonaristas olham para a situação na Bolívia, veem um presidente de esquerda acuado por militares. Militares tentaram dar um golpe no presidente de esquerda. Quem está correto? Na lógica deles de entender tudo de uma forma muito simples e binária, obviamente o presidente de esquerda está errado e os militares estão corretos. Só que la vida es mais compleja de lo que parece, já dizia o Jorge Drexler. A própria Jeanine Áñez publicou um tweet em que, qual é a posição dela? Ela diz aqui, repudio totalmente a mobilização de militares na Praça Murillo, pretendendo destruir a ordem constitucional. O MAS, que é o partido do Arce e do Evo, devem sair através do voto no ano de 2025, ano que vem. Os bolivianos defenderemos a democracia. É o que diz a Jeanine Áñez. Ou seja, nessa história de Luiz Arce e militares, não é porque ela não gosta do Luiz Arce, não gosta do MAS, não gosta do Evo, que os militares estão corretos. Mas no bolsonarismo, e depois eu vou mostrar algumas coisas bastante curiosas, os militares estão absolutamente corretos. Por quê? A função de militar é o quê? Tirar governo de esquerda. Os militares foram criados por Deus, claro, os militares foram instituídos por Deus para tirar governos de esquerda. A gente tem que falar dessa tentativa que a gente vê no debate público, na imprensa, nos articulistas brasileiros, de tentar apresentar um bolsonarismo que não seja esse, ligado às soluções sumárias, antidemocráticas e golpistas para qualquer desavença política dentro do país. O chamado bolsonarismo moderado. E isso é, se você fez um bom ensino médio, espero que você tenha feito, isso é um oxímoro. Você sabe o que é oxímoro? Vou botar no Google aqui. A fonte é Google, tá, gente? Porque estou cansado, estou com pressa, porque eu quero descansar. Então vou usar a fonte Google. Geralmente eu não uso, mas vamos lá. O que é um oxímoro? Diz o Mr. Google. Figura de linguagem em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Exemplos: obscura claridade, música silenciosa. É um paradoxismo. Oxímoro. Bolsonarismo moderado. Eu fico pensando no futuro, os linguistas do futuro. Quando não mais existir a língua portuguesa, porque nós sabemos que a língua de Machado está em plena decadência, e nesse sentido, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, eu sou muito conservador. Eu sou muito conservador. Minha pátria é minha língua, já dizia o poeta. Eu respeito, gosto, tenho até uma certa excitação pela ortografia, pela gramática, pelas vírgulas. Tem gente que não sabe usar vírgula. Acha que vírgula você joga assim, botão shuffle, randomicamente joga uma vírgula. Eu já ouvi dizer também de gente que fala assim, vírgula é quando você respira. Respirou, põe uma vírgula.
Ou seja, o falante da língua não pode ter asma, porque senão o texto vai ficar cheio de vírgula. Eu sou contra a mudança de regra do hífen. Desculpa. Adoro. Esse é onde juntar a palavra, tinha um hífen ali para organizar as coisas. E eu tenho muita saudade do trema. Quando eu leio num cardápio que tem linguiça, eu sofro um pouco. Então, não me perdi. Os linguistas do futuro, quando forem analisar a língua portuguesa, que já vai estar morta, e tiverem que dar um exemplo de oxímoro, eles vão falar de bolsonarismo moderado. Vai ser um exemplo no futuro desse recurso estilístico. É um recurso estilístico. Só que aqui no Brasil, essa gente que usa esse termo bolsonarismo moderado não é um recurso estilístico, é cara de pau mesmo. E diante dessa minha experiência navegando nos grupos bolsonaristas, fica muito claro que é realmente um oxímoro. É impossível combinar moderação com bolsonarismo. E quanto mais eu consumo esses grupos, mais certeza eu tenho disso. Não há bolsonarismo com respeito à democracia. Não há bolsonarismo sem esse apelo ao golpe. Você não vê, por exemplo, os candidatos que se apresentam, sejam os candidatos à prefeitura esse ano, sejam candidatos, quem sabe, à presidência que estão tentando pintar, vocês não veem críticas, por exemplo, a qualquer fala ou ato golpista de Bolsonaro. As declarações dele se tornaram muito públicas. As reuniões que houve, as mensagens do Mauro Cid, que para mim são as melhores provas, né? O fiel escudeiro dele, braço direito, falando da tentativa da busca de uma fraude nas urnas, não se encontrava, está tudo lá, documentado pela Polícia Federal. Algum bolsonarista que busque algum lugar ao sol numa eleição faz críticas ao Bolsonaro? Não. Porque criticar esse tipo de atitude, criticar o ímpeto golpista de Bolsonaro, é se afastar dele, é perder o capital político que ele empresta para aqueles que ele convenientemente escolhe. E eu fico pensando, imagina, porque assim, o Bolsonaro não está nos grupos, ele não está nos grupos de WhatsApp, ele não está lá, não nesses, né? Está em outros. Mas se você fica sabendo que existe uma rede de desinformação que usa o teu nome para pregar golpe de Estado, você não vai falar nada, né? Se ele fosse contra esses grupos, ele já teria se manifestado há muito tempo. Faz parte da estratégia política. A desinformação é o motor do bolsonarismo. E os grupos de WhatsApp têm uma ideia que é apropriada do marketing, que é a ideia de base aquecida. Os consumidores dos grupos são uma base aquecida do bolsonarismo, que estão sempre sendo bombardeados por informações e podem ser mobilizados a qualquer momento. Já estão aquecidos, eles já entendem a visão de mundo, como chamar as pessoas, como entender as questões, quais são os problemas, quais são as prioridades, quais são os inimigos. Está tudo muito claro. E diante de algum evento, a base já está aquecida para se mobilizar. Os grupos servem para convocar pessoas, por exemplo, para os atos bolsonaristas, como o que houve em Copacabana, que vocês viram aqui, como houve na Avenida Paulista, que vocês viram aqui também. E serviram, obviamente, para o 8 de janeiro. As pessoas não chegaram lá por acaso. E no marketing digital você tem essa base de dados e essa base de leads, que são inscrições, pessoas que entraram num mailing, num grupo, elas recebem e são bombardeadas por isso. Informações, no caso do marketing, para venda de produto. No caso do bolsonarismo, para venda de ideias e para mobilização política. Você pode jogar essa informação, obviamente, não vai ser 100% daquele grupo que vai se mobilizar e agir para ir para a manifestação em São Paulo ou se mobilizar para o 8 de janeiro. Mas alguma coisa ali tem algum grau de eficiência. Quantos % vão ser mobilizados? Aí depende, usando de novo a terminologia do marketing digital, depende do quão aquecida é a base. Para você se mobilizar para o 8 de janeiro, a gente viu ônibus do Brasil inteiro se deslocando para Brasília e chegando lá, as pessoas estavam vestidas da mesma forma,
falando os mesmos slogans, as mesmas palavras de ordem. As pessoas estavam com o celular na mão gravando. Onde é que elas aprenderam essa estética? Onde é que elas aprenderam essa linguagem? Dentro desses grupos. Estavam aquecidas a ponto de achar que o Brasil estava numa situação tão grave de que pessoas que muitas vezes têm dificuldade de ir ao banheiro sozinho, irem lá, acharem que são capazes de reverter à força que elas não têm, mas à força o resultado da eleição que já tinha rolado, já tinha tido posse e tudo mais. Estavam aquecidíssimos. Estavam aquecidos pelas fake news, que pintavam um cenário absolutamente apocalíptico. Se a gente pensa o que foi vendido na eleição, que viria depois de um possível governo Lula, seria caminho da Venezuela, caminho de Cuba, igrejas fechando, sexualização das crianças e tudo mais. Tudo que a gente sabe, né, terbolistas, que isso não aconteceu. Mas, diante dessa ameaça, e se fosse verdade mesmo, se aquilo fosse verdade, faria sentido. Se o comunismo tivesse invadido o Brasil, se você tem alguém que eles sempre encaram como satânico no poder, eu acho que eu apoiaria uma revolução. Nos grupos bolsonaristas, a gente sabe, Bolsonaro não comete crimes. Todos os crimes são fruto de perseguição. O que tem são alguns pequenos pecadilhos, né? Falou um palavrão aqui, foi grosseiro com outra pessoa ali, e isso dá um jeito de cara normal para ele, o que valoriza o passe, porque afinal, segundo os bolsonaristas, Bolsonaro, apesar de quase 30 anos na Câmara dos Deputados, Bolsonaro não é um político. Ele é não político e antissistema. É claro que nós, terroristas, vemos isso como absolutamente impossível, porque ele é alguém que jamais viveu de alguma coisa que não fosse o Estado. E nos últimos 35 anos, alguém que vive exclusivamente da política. E essa base aquecida, quando se vê diante de imagens e informações no país vizinho de que militares tentaram tirar, ou tiraram, quiseram tirar, se moveram para tirar um presidente de esquerda / comunista, eles não têm outra reação senão comemorar. Não importa qual foi o general, obviamente eles não conhecem o general Zuniga, que eu também conheci no momento em que a notícia veio. Eles, adianto para vocês, não sabem, e eu vi muitos grupos, eles não sabem que o presidente da Bolívia não é Evo Morales. Eles acham que Evo Morales ainda é presidente. Devem achar que Fidel Castro é presidente de Cuba também. Não sei. Mas, com essa base aquecida, chegar a essas informações é tudo muito simples. É muito fácil de entender quem está certo e quem está errado. Então, gente, esse é um dos principais assuntos do VinoZap de hoje. Então agora, depois dessa longa introdução sobre o bolsonarismo e o fetiche que eles têm por farda e por fardados golpistas, vamos embarcar? Vocês estão prontos para mergulhar no néctar do chorume, do olor, da epítome, do pus, do forúnculo, da redução, do orvalho, da essência do bolsonarismo, também conhecido como VinoZap? Pega minha mão, hora de rodar a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro VinoZap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, pego tudo, jogo nesse grupo chamado Colono Garrone para compartilhar só com você. E o nome disso é amor. Vamos lá. Então, a notícia veio ali no meio da tarde e tal. Rapidamente, já tinha uns cortes, uns textos para poder explicar para os bolsonaristas o que estava acontecendo. E claro, para comemorar o que estava acontecendo. E tem o texto aqui, o tempo fechou lá na Bolívia. A princípio, um texto neutro, mas quando a gente entra, eu vou mostrar para vocês, tem um áudio e um vídeo de uma TV local do general Zuniga, nosso mais novo inimigo. E é muito interessante, eu tinha falado no início, de como a ideia de um golpe de Estado não é uma coisa muito clara de primeira. Na tarja dessa TV local diz aqui, movimento militar inusual na Praça Murillo. E aí diz o texto, o general Zuniga anuncia que detém o controle do país. Soldados bolivianos estão espalhados por La Paz e controlam todos os principais acessos e vias da capital. Assim, já pirou na informação, porque essa informação aqui nunca existiu.
Aí tem aqui o símbolozinho, melancia, não, e foguinho. Então, contra os militares comunistas pegando fogo. E abre aspas aqui, não sei exatamente de quem são essas palavras, mas diz aqui, chega de roubalheira desses comunistas. Então, uma comemoração, um general derrubando os comunistas. Vamos lá, últimas notícias. General Zuniga, líder do golpe de Estado na Bolívia, sobre Evo Morales, ou seja, eles acham que o presidente da Bolívia é o Evo Morales. Diz, ele não pode mais ser presidente desse país, disse o general, ok. Aí diz, este patriota cansou-se do comunismo na Bolívia e na região. Bravo general patriota. Já chamaram para si, obviamente, ninguém sabe quem é esse general, não sabe nem as intenções dele, mas como eles imaginam que é um golpe contra o Evo Morales, que de novo não é o presidente, eles comemoram e já chamam o general de patriota, Zuniga. E é interessante, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, para entender que isso aqui foram as primeiras informações. Como é que está a Bolívia hoje? E qual é a importância dessa movimentação toda no momento que você está vendo esse vídeo? Pode ter importância nenhuma, pode ser um dia qualquer, mas nesse momento aqui, para os bolsonaristas, os militares já tinham tomado o poder na Bolívia. El general Zúñiga, insisto, acaba de anunciar que las Fuerzas Armadas han iniciado la liberación, en su propia palabra, liberación, ese fue el término que usó el general Zúñiga, comandante del ejército, de todos los presos políticos, empezando por Luis Fernando Camacho y también por la señora Janine Áñez. Então tem esse áudio aí que a gente não sabe exatamente de onde é, e diz lá, o general José Zuniga, que tomou o poder na Bolívia, então, segundo ele, já tomou o poder. Naquele momento estava uma confusão, pega para capar, ninguém sabia, mas eles já cravaram, tomou o poder, acaba de anunciar que libertará todos os presos políticos do regime socialista. Ele começará pela ex-presidente Janine Áñez. Mas a gente viu que ela está tweetando, e contra o golpe. E diz aqui, libertação de presos políticos, e isso, claro, na visão simplista dos bolsonaristas, é uma espécie de quase profecia fardada do que deve vir no Brasil. Porque, como eles acreditam que os presos do 8 de janeiro são presos políticos, eles vão ser libertados pelos militares, é a saída, né? Então, aconteceu lá, aconteceu aqui, por isso que eles estão comemorando. Está entrando esta tanqueta praticamente a Casa Grande, a Palácio Quemado, está ingressando, ha roto praticamente a porta deste veículo. Então aqui, uma tentativa de invasão do Palácio Presidencial, diz na tarde atenção máxima, o governo denuncia uma tentativa de golpe de Estado, mas para eles não tem essa de tentativa. Diz aqui, os militares da Bolívia estão assumindo o poder do país. Nas imagens, um carro armado abre um dos portões do Palácio Presidencial em La Paz. E diz o texto, pelo que vejo, por enquanto, o Brasil está sendo o maior produtor de melancia da América Latina. Ganha até da Bolívia. De novo, generais, melancias, são aqueles comunistas e estão dizendo que as Forças Armadas da Bolívia são mais dignas e mais patriotas que as Forças Armadas brasileiras. Nessas horas é muito comum, quando tem alguma notícia grande, eles correm para os líderes do bolsonarismo. Nesse caso aqui, o Ricardo Salles, dizendo que ele comemora a insurreição militar. Você vê o termo que está usando, né? Aqui fala em estão assumindo o poder, tomou o poder, obviamente não falam em golpe de Estado, e mostra aqui a comemoração do Ricardo Salles pela insurreição militar na Bolívia. E aí tem uma mensagem perdida, que eu acho que essa mensagem aqui já é no contexto do golpe frustrado, do golpe que não aconteceu. Porque a mensagem diz, deve ser horrível morar num país onde o governo de esquerda simula um golpe de Estado para ter mais poder. Tenho pena dos bolivianos. Então, como não rolou o golpe, aí eu já estou deduzindo, né? Porque de acordo com todos os outros posts, o golpe aconteceu e o general Zuniga está mandando geral na Bolívia. Mas esse aqui já é uma mensagem em que, aparentemente, o golpe não rolou. E por que o golpe não rolou? Já tem essa versão aqui. Deve ser horrível morar num país onde o governo de esquerda simula um golpe de Estado. Então essas imagens aqui, que eles acabaram de rodar no mesmo grupo, de um tanque tentando invadir o Palácio Presidencial, o general na praça dizendo que vai libertar os presos políticos, e a tentativa de tomar o poder foi uma simulação.
foi uma simulação do governo do Evo Morales, né? Porque o Evo Morales é o presidente da Bolívia, segundo eles, para tomar o poder. E eu falei que eles sempre buscam essas referências bolsonaristas, as lideranças bolsonaristas nesses momentos de crise. E aí vale usar o tweet do neto do ditador, dizendo que o Juan José Zúñiga, ex-comandante do exército boliviano, declarou: as Forças Armadas pretendem reestruturar a democracia, vamos libertar. E aí é engraçado, porque ele põe aqui, o Zúñiga como ex-comandante do exército. Ele como ex-comandante do exército vai reestruturar a democracia. Né? Na verdade, quando ele foi destituído pelo Luiz Arce, ele já não tinha esse poder. Mas enfim, tem aqui Ricardo Salles e o neto do ditador apoiando o golpe de Estado. Então vamos encerrar esse assunto Bolívia. Eu quero compartilhar com vocês, não posso ficar só nesse assunto, tem outras coisas muito interessantes para compartilhar com vocês que estão lá nos grupos bolsonaristas. Então vamos seguir aqui no VinoZap, mas com outros assuntos, não só Bolívia. Vamos falar de assuntos mais comuns nos grupos bolsonaristas. Vamos começar com homofobia. E aqui tem esse meme aqui de um suposto gay defendendo o socialismo. E aí mostra essa imagem de um chinês e um soviético espancando um gay. E ele fala aqui em um bolchevique, né? Onde é que estão os bolcheviques? Não tenho a mínima ideia. É um olhar de deboche e de gosto pelo que está acontecendo. Um apoio a essa agressão, o que eles consideram um desvio. E dentro dessa lógica, ou dessa falta de lógica, eu vou rodar o próximo vídeo. E isso é interessante mostrar esse vídeo que não tem nada a ver com aquele meme anterior, mas para eles tem. Eles associam sempre a comunidade LGBTQIA+, a 1, pedofilia e 2, bestialidade. E esse vídeo aqui é algo que soa como bestialidade. No, come on, let's go. Let's go. Hey, come on, Jenna, go. Let's go, bad girl. Então, algo, não sei qual é o sentido disso, mas concordemos nós que não é nada representativo de coisa nenhuma. Mas para eles entra no contexto da luta por direitos civis da comunidade LGBTQIA+. Eu sou cidadã de bem, hétero, cis e humana. E aí, falando em animalização, tem uma imagem aqui gerada por inteligência artificial, que é essa ideia de que petista é burro e Bolsonaro não vai ser preso. Tá? São as duas premissas que você tem que ter em mente. Petista é burro e Bolsonaro não vai ser preso. Então os petistas vão morrer de esperar o Bolsonaro ser preso. E não vai ser preso, não vai ser preso. Porque é aquele fenômeno que a gente já conhece, que é o fenômeno lua de cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Bolsonaro perseguido. O governo Lula merece críticas? O governo Lula merece críticas, mas para criticar tem que ter algumas premissas. Como entender o que você está criticando. É pedir demais? Para o bolsonarista, é pedir demais. Então tem uma fala aqui da Marina Silva comentando o incêndio no Pantanal, os incêndios no Pantanal e tal, o Pantanal está ardendo. Então entra bolsonarista. Marina Silva falando do incêndio do Pantanal, entra bolsonarista. O Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando desde outubro do ano passado de forma intensa, planejando ações. Tanto é que mesmo tendo havido uma antecipação do que era para começar em agosto, nós já estamos operando em plenas condições. Um pouco confusa. O problema da Amazônia não era Bolsonaro? Não era o Salles, ministro do Meio Ambiente, que matava girafinhas na Amazônia? Perceberam? Marina Silva falando que está tentando combater um incêndio. Está fazendo um bom trabalho, está fazendo um mau trabalho, para que apurar? Aí chega a pessoa, a bolsonarista, e diz, está muito confuso. O problema da Amazônia não era o Bolsonaro? A Marina está falando de Pantanal. E ela segue. Ela diz, está lembrando aqui, que pegam muito leve com o governo Lula, mas acusavam, segundo ela, o Salles de matar as girafas da Amazônia. Eu não vi essa crítica em lugar nenhum. Eu não vi ninguém defendendo as girafas da Amazônia. Vamos para as ruas, patriotas? Ó, tem aqui um meme que eu acho fofinho, que diz aqui, filhos do Bolsonaro, o Flávio, empresário e advogado, empresário da fantástica loja de chocolate. Carlos Bolsonaro, formado em ciências aeronáuticas. E o Bananinha, advogado e policial federal. E os filhos de Lula? Aí tem 3 filhos de Lula aqui, diz laranja do pai, laranja do pai, laranja do pai.
E tem um texto embaixo. Deixe sua opinião. 15 anos no poder, os filhos não se formou. Então o bolsonarista está se gabando de que os filhos do Bolsonaro são super bem formados. Eu nem sei qual é a formação dos filhos do Lula, mas eu sei que os filhos do Lula não se formou. Os filhos não se formou. Eu falei que a língua portuguesa está morrendo. Vamos falar da Globo lixo. A Globo é um lixo. Ela é decadente, é uma coisa horrível. Ninguém vê. Mas eles prestam atenção, estão preocupados com a Globo. E saiu uma notícia que está sacudindo o mundo bolsonarista. E segundo o Vinuzap, é uma boa notícia. Vamos lá. Torpedo, não vou nem falar que é uma bomba. Pablo Marçal, que participou do evento do Instituto Neymar Minha Tropa, se segura que agora vem. Pablo Marçal, juntamente com representantes do grupo Neymar, conversaram sobre a compra da Rede Globo de televisão. É isso mesmo, galera. E quem foi que soltou um burburinho no ventilador? Carlinhos Maia, galera. Se isso acontecer, vai ser gigante, minha tropa. Vai ser gigante, disse Carlinhos Maia. A Globo vai ser comprada por Neymar e Pablo Marçal. A fonte da informação é Carlinhos Maia. Eu acredito. Dá uma tristezinha, né? Um dos principais assuntos, a gente sabe, é a questão do PL do aborto, PL do estupro. E estava sem discurso, né? Vocês viram no vídeo passado, a direita ficou absolutamente sem discurso, não à toa o lema ou o nome PL do estupro pegou. E agora estão apelando. Tem um vídeo de um menininho que, segundo uma amiga minha, ela fala que o menininho, nas palavras dela, não tem nem barba no p***. Então é um menininho novo. E esse menino ele vai dar a palavra final sobre aborto. Eu tive o cuidado de distorcer a voz do menino e disfarçar o rosto, né? Dar uma borrada no rosto. Obviamente, eles não tiveram esse cuidado e estão expondo a criança. É um assunto complexo, aborto é um assunto complexo, mas já entendemos que esse menino já tem ali uma proto-arrogância do homem cis hétero branco. Hétero, eu não sei muito bem, mas homem cis branco. E tem o texto aqui embaixo. O discurso deste menino chamado está circulando em todo o país. Vamos compartilhar em todas as redes, com seus amigos e contatos. É diferenciado. Vamos ouvir o menino? Estou aqui em favor da vida de milhares de crianças que podem nunca ver a luz do sol pela decisão de uma única pessoa, que se viu no direito de interromper o milagre da vida que estaria sendo formado em seu interior. E eu falo do aborto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela confirma as liberdades, os direitos e a dignidade humana. E eu gostaria de me ater ao artigo 3º dessa declaração, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Perceberam? Todo indivíduo tem direito à vida. Não há especificação para pessoas já formadas. E isso nem faria sentido, pois o ser humano passa por processos de formação até atingir o seu amadurecimento total, aos 25 anos. Certa vez Deus disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E o mesmo se aplica a nós, pois antes de que alguém soubesse da nossa existência, o Eterno já tinha sonhado com a gente e já nos conhecia pelo nome e conhecia a nossa história inteira, o que nem nós conhecemos ainda. Mas se você não acredita em Deus e acha que precisa de mais do que isso, então deixe que a criança escolha, porque é direito dela escolher se quer crer ou não. Porém, ao ouvir tudo isso, ainda haverão pessoas que continuarão a discordar de mim. Se você não quer cuidar e amar, então gere a criança e entregue-a para uma casa de adoção. Seja a favor da vida. Diga não ao aborto. Muito obrigada. Vamos lá. Vocês também odeiam criança que fala como adulto, né? Claramente ele papagaiando um adulto. E um adulto que não sabe usar o verbo haver, claramente, e não sabe usar o verbo ser no presente do subjuntivo, né? Haverão, seja,
a pessoa foi ensinada ali a acreditar em Deus, mas não respeita a língua portuguesa. Eu não vou ficar aqui rebatendo uma fala de uma criança, porque não tem maturidade para entender a delicadeza, a profundidade do tema. Mas olha a crueldade, né? Olha a crueldade, você botar um menino para se expor para falar isso. Não daria para eu sentar com uma criança dessa e falar: meu caro Enzo, vamos falar sobre estupro de mulheres e meninas assim da sua idade, vamos debater um pouco esse tema? E ele fala da mulher levar a gravidez até o fim, depois botar para adoção, né? Daria para conversar? Fala: pequeno Enzo, vamos conversar também sobre o estigma da mulher estuprada que leva a gravidez até o fim? Não dá. Então eu não vou rebater um discurso do menino claramente papagaiando um adulto que não domina a língua de Machado. Vocês viram no STF? O STF descriminalizou maconha pro pobre pessoal, né? Não nos grupos bolsonaristas. Eles já estão lá na frente. Tá para ser lançado, tá chegando o Big Mac Onha. Big Mac Onha. Onha. Então tem um produto novo no McDonald's. Mas, eu vou dizer, tem uma coisa que eu acho que está correta. Porque vocês veem aqui, não sei se vocês perceberam que tipo de maconha é essa. E faz até um sentido. Porque o Big Mac tá para comida, assim como o prensado tá para maconha. Gente, hora da conspiração cabeluda é aquela hora que entra fake news. Nossos dançarinos, ajudantes de palco, assistentes de palco não binários. Eles rebolam na cara das fake news. E vem conspiração cabeluda. Lula, palestinos, Hamas. O Brasil virou o novo paraíso dos terroristas. Todos os palestinos são terroristas. Fonte, vê no Zap. Diz aqui: chegada de grupo terrorista no Brasil. Assassinando a língua de Machado, né? Seria chegada ao Brasil, mas quem liga, né? Então, fake news, essa aqui é bastante cabeluda. O Lula, qual a prioridade do Lula nesse momento? Acolher terroristas. Palestino suspeito de integrar Hamas é barrado pela PF em Guarulhos. O Partido dos Trabalhadores já saiu em defesa do terrorista. O deputado federal João Daniel, PT, enviou um ofício ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores pedindo que não deportassem o palestino. Depois que Lula se posicionou-se favorável ao grupo terrorista, vários deles estão vindo ao Brasil buscar refúgio. Que Deus tenha misericórdia. O cara está em todas as listas de terroristas procurados do mundo. Olha o custo enorme que está sendo pra gente eleger um pinguço corrupto aliado de terroristas no mundo. Toda essa corja de terroristas está vindo aqui pro Brasil. Se você tinha alguma dúvida que nós estamos sendo inundados de terroristas palestinos com o apoio do governo Lula, você não precisa mais ter essa dúvida. Está acontecendo. A Polícia Federal deteve um lá em Guarulhos. E sabe o que aconteceu? Os deputados do PT entraram em ação, acionaram a Justiça Federal para impedir a deportação do terrorista. Olha, isso é o cara que pegaram. Imagina quantos que já entraram aqui no Brasil de terroristas do Hamas, terroristas palestinos, a gente nem ficou sabendo, porque o governo Lula claramente está dando abrigo para esse pessoal aqui no Brasil, né? Você acreditou, né? E sempre ele, um senhor no caso da testosterona. Estava faltando, ele não tinha entrado ainda hoje. Bem, o deputado que ele cita, o petista, não pediu para que o palestino não fosse extraditado. Ele pediu explicações para a Polícia Federal. O Lula apoia o Hamas, tá bom? Ele se posicionou favoravelmente ao Hamas, segundo os bolsonaristas. É uma premissa falsa, mas para você entender todo o resto, você tem que aceitar essa premissa, e vários terroristas estão vindo para o Brasil. Qual é a prova de que o Brasil está sendo inundado por terroristas? Tem um caso inundado, aí tem um caso. O que aconteceu? O palestino acionou a justiça, que deu 24 horas para a PF se explicar. Foi isso que aconteceu. Aí o palestino tentou entrar no Brasil e, segundo esse senhor no caso da testosterona, ele está em todas as listas de terrorismo. Essas listas, não sei nem se existem listas de terrorismo, mas essas listas não batem, porque não é consenso, por exemplo, de que o Hamas é um grupo terrorista. É uma posição da União Europeia e dos Estados Unidos. Da ONU não é. E logo também não do Brasil. Então não está em todas as listas, está na lista do FBI, por exemplo. Só que aí a pergunta, o que aconteceu com esse palestino depois que a PF do Lula barrou ele? O cara recorreu, foi à justiça,
A justiça pediu explicações à PF, a PF deu as explicações e ele foi repatriado. Ele não entrou no Brasil. É terrorista? Não é terrorista? Não sei, pode ser. Mas ele usa esse caso do palestino suposto terrorista que não conseguiu entrar no Brasil como prova de uma enxurrada, uma inundação de terroristas palestinos no Brasil. Só que a PF do Lula que identificou e barrou. O Lula, que é todo poderoso, articulado com as piores forças satânicas do mal do planeta, não conseguiu fazer com que a sua PF deixasse entrar esse suposto terrorista. Brasil dominado por terroristas palestinos. O que nós tivemos no VinoZap hoje? Apologia ao golpe, lambeção de coturno, homofobia, fake news, clássico, pânico moral, crianças falando como adultos sem entender a complexidade do tema do aborto. Mas qual o Brasil que a gente quer? Qual o Brasil que a gente quer? Elo vai mostrar pra gente. Consumo de notícia. Ir além da manchete. Buscar erros de português. Verificar a fonte. Buscar outra fonte. Só então encaminhar o conteúdo. Aí já é pedir demais. Elo tá sendo muito otimista. Otimista. VinoZap interativo, você já sabe como funciona. No fim de cada vídeo eu rodo um conteúdo para vocês e vocês comentam aqui embaixo. O da semana passada foi de um macho palestrinha cristão contra o aborto. Vamos lembrar? Meus patrões, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Tudo isso que está acontecendo no mundo tem que estar acontecendo porque é bíblico. Se o nosso Senhor disse que ia acontecer, vai acontecer, vocês querendo ou não. O presidente da República postou um vídeo com o Papa Francisco. E eu sou católico, respeito muito essa religião, como todas as outras. Essa semana ele postou um vídeo em favor do aborto, que a menina que é estrupada, ela tem por obrigação de, se querer abortar a criança, abortar livremente. Porque senão, que monstro vai nascer dessa menina? Ou seja, ele tá julgando, principalmente dessa forma aí de um estupro, né? Tá condenando a criança. E querendo colocar na cabeça da menina também que foi estrupada, que ela tá carregando um monstro dentro dela. Lembrando que eu só leio mensagem de quem é inscrito no canal. Vamos lá. Até comentaria com ironia ou argumento, se tivesse entendido alguma coisa do que ele quis dizer. Se esforce, patriota. A palavra do Criador tem que ser cumprida e acabou. E diz o Senhor: não abortarás após a 22ª semana de gestação, mesmo em caso de estupro. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Esse aqui entende Bíblia. Tudo isso é vontade do nosso Senhor, inclusive crianças revitimizadas depois de abusadas. Fundamentalismo religioso, a gente vê por aqui. Deveria haver uma lei para quem estrupa a língua portuguesa 2 vezes. Ah tá, agora eu acho que entendi. Então Deus manda os estupradores para testar a fé. Pô, Deus bom, não? Última mensagem. Ninguém merece uma pessoa que usa a Bíblia para justificar o estupro. E o Deus deles, que tudo vê, tudo pode, e que nenhuma folha cai sem sua permissão, onipresente, onisciente, onipotente, que é voyeur do estupro, eu quero distância. A pessoa acabou de chamar Deus de voyeur do estupro. Isso aqui é crime em algumas dezenas de países. A gente se encontra lá no inferno. Esse foi o VinoZap interativo. Encaminhando para o fim, vou rodar mais um vídeo aqui no espírito de festa junina, para vocês comentarem. É o VinoZap interativo. Me diga a opinião de vocês. Eu só leio mensagem de quem é inscrito no canal. Coluna Gorni fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Quando saiu lá da prisão, quis derrubar o Bolsonaro com um golpe planejado. Golpe baixo, sem limite, toga preta, globo lixo, tudo junto e misturado. Mas antes de saber que o mito é mais forte que granito, foram logo lhe dizendo:
Na nossa democracia o povo canta no gogó, Bolsonaro é o maior. E foi aí que o eleitor falou de lá de Maceió. Luiz, respeita Bolsonaro. Luiz, respeita Bolsonaro. Luiz, seu ato de esgoto, sapo barbo do tinhoso, tem parte com Satanás. Luiz, respeita Bolsonaro e nosso pai. Respeita Bolsonaro e nosso pai.